pastor Caio Fábio. É um pastor, por acaso, poderia ser jogador de futebol. Era. Por pouco. Não, eu nasci com uma habilidade esportiva variada, mas no futebol era uma coisa que chocava desde os meus 6, 7 anos de idade. Porque eu tinha uma habilidade, um controle de bola, um imã com a bola, jogava só com gente de 12, 13 anos de idade, adorava, enfim, uma visão de jogo muito grande e uma variedade de práticas de futebol, porque eu joguei futebol de salão, que me deu uma habilidade de dribles curtos, enormes, futebol de areia, que é outro futebol, levanta a bola, joga lá, bota aqui, bota ali, bota acolá, corre menos e empurra mais, lança mais, futebol de várzea, futebol de calçada, ali na Sá Ferreira com o ônibus passando naquele tempo para lá e para cá, quase atropela, pula para cá, pula para ali, e depois futebol de campo. Eu com 13 anos de idade já jogava de camisa, chuteira e tudo nos times, e em todo tipo de time fazia preliminares dos jogos, ainda havia separação entre o estado da Guanabara e o estado do Rio, e meu pai era um advogado com muita influência, tanto aqui quanto lá no estado do Rio, com capital em Niterói. Então ele botava a gente para fazer as preliminares daqueles jogos todos, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, tal, e eu ia jogando. O time eu era um garoto, mais novo, só tinha gente de 15, 16, 17 anos. Aí todo mundo que me via jogar dizia, você devia ser profissional. E eu fui, eu morava também na rua da noiva do Gerson, do Botafogo. Papai era sócio do Botafogo desde os anos 60, então eu ia assistir até o que eles chamavam de Circumtraining, lá no Botafogo. Já tinha esse nome moderno na época. Circumtraining. E aí eu ia lá para ver o Circumtraining, os coletivos, Garrincha jogava, o Newton Santos jogava, essa moçada toda, eu entrava em campo, ficava fazendo pergunta do lado, vendo o negócio acontecer, sentava na beira do gramado, não faltava nenhum jogo no Maracanã. Depois eles passaram a treinar em Del Castilho, eu ia a Del Castilho ver. Aí uma vez o Gerson me falou, por que você não vai lá e procura o Neca? Escolinha do Neca famosa. Do Neca, do Dente Leite do Botafogo. Você é muito novo, mas você tem bola, tem futebol para jogar lá tranquilamente e fazer carreira. E foi quando eu, num jogo de futebol no campo do Fluminense em Niterói, que tinha um campo ali no centro de Niterói, ao lado do Niteroense tinha o campo do Fluminense. E eu jogando lá, num time, num jogo cheio de gente, me mandaram uma bola do meio de campo, eu estava assim, na pequena área do time adversário. Aí eu pulei, desde 14 anos de idade que eu já tinha a altura que eu tive como adulto, 1,80 m, eu era comprido, alto, bem estruturado. Aí eu matei a bola do peito, fui virando no ar com ela, quando o goleiro veio com os 2 pés e pulou nesse meu joelho esquerdo, arrebentou meu menisco, me quebrou todo. Aí papai tinha meios, me levou para ser tratado pelo doutor Lídio Toledo. E eu fiquei 1 ano vindo aqui para o Botafogo, para ele me tratar. Aí ele dizia, agora pode jogar, treine um pouco para aquecer e volte a jogar. Eu começava a jogar, alguém vinha e pá! Aí arrebentava tudo. Conclusão, depois de 1 ano e meio eu fiquei cansado. Falei, eu vou desistir. Agora, quero ver se é botafoguense mesmo. Escala um time aí. O time, a seleção, que nunca houve outra igual, até o dia de hoje eu não sei se haverá nada melhor. Claro que o time dos anos 60, com Manga, com Didi, com Garrincha, tudo era um time especial. Mas aquela seleção de 66, 67, 68, 69 e 70
de Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas, o Manga ainda jogou até 69. Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos, Roberto e Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César, aquilo ali era incomparável. Eu ia ao Maracanã, eles botavam o goleiro, que às vezes era o do Fluminense, o Félix, ou do Santos, às vezes até o Birajara do Bangu, que pegava uma bola legal. E o resto do time entrava todo mundo do Botafogo e entrava o Pelé. E botava a camisa da seleção brasileira. E eu vi coisas espetaculosas. Até hoje, eu acho que o Gerson é um cara muito pouco glorificado nesse meio. É verdade. Quando eu vi outro dia assim, o Botafogo mítico, aí puseram um monte de gente lá, agora, ano passado, e não puseram o Gerson, falei, esses caras não viram o Gerson jogar. Porque o Gerson era aquele tipo de jogador que não precisava correr. Ele botava a bola onde ele queria, no peito de quem ele queria, no pé, na cabeça, era um negócio... Eu me alucinava com a visão de jogo dele. Ele às vezes estava lá, voltava para defender, na cabeça da grande área, na defesa do Botafogo, ele jogava sempre olhando para frente, aí enfiava aquela bola lá na frente, Jair, nas costas do zagueiro, Jairzinho correndo, Rogério com aquela habilidade de driblar, quase na linha, corria em cima da linha driblando, Paulo César Caju, que cortava com a direita para dentro, o Carlos Roberto com aquela capacidade de desarmar, e você ainda, o Leônidas, que parecia um bailarino, ali de quarto zagueiro. O Zé Carlos era o cara menos volumoso na Glória, mas era eficiente. Moreira também era em cima. Mas eu ficava alucinado pelo Gerson. Pra você ter uma ideia, em 70, com a gente, com Ademir da Guia, Rivelino, com Dirceu Lopes, com todo aquele monte de craques no meio de campo, tiveram que improvisar o Rivelino na ponta esquerda, voltando para fazer meio de campo na seleção, porque ninguém tirava o Gerson daquela posição de armador. E de liderança, né? E de liderança, líder, né? Era o papagaio. Falava. Eu tenho essa página de futebol, e você, esse trabalho de religião. E religião e futebol... Não, eu tenho um trabalho espiritual. De espiritual, então tá. Porque religião é um fenômeno humano, político, econômico, sociológico e tal, e eu tô noutra. Boa. Eu tenho esse trabalho de futebol, e você esse trabalho espiritual. Uhum. E os dois sempre carregam muita polêmica, né? Como é que é com esses seguidores todos seus? Como é que você administra isso? Tem muitos que entram lá e você conversa com eles? Como é que é isso? Sobre futebol, não. Não, sobre espiritualidade. Aí eu acho que não tem ninguém mais polêmico no país inteiro do que eu, a boa polêmica. Porque não tem nada mais próximo do inexplicável do que o místico. Pela mística, eu fui alcançando muitas das inexplicabilidades científicas que só vieram a se tornar demonstradas muitos anos depois e para mim já eram fatos consumados. Talvez por isso fale que existem coisas que só acontecem com o Botafogo? Talvez por isso. Esse misticismo. Olha só, que presente para você. Uma camisa autografada pelo Carlos Roberto. Meu Deus. E pelo Sebastião Leônidas aqui, que ele põe olha só o Leônidas, cara. O Leônidas eu adorava ver o Leônidas jogar. Eu ia pegar do Moreira também, que a gente está sempre junto, mas eu não consegui. Aquela paz do Leônidas. Até hoje. Aquela paz, a bola vinha, aquela confusão toda e o Leônidas sossegava a bola. Ele quase que soprava paz para dentro da bola, dentro da área. Verdade. Eu tinha uma fascinação por ele. E o Carlos Roberto é um dos grandes roubadores de bola que eu já vi jogar. E qual foi o seu melhor momento, assim, como torcedor? Aí eu chorei muito pelo Botafogo. Chorava alucinadamente, porque eu amei o Botafogo, especialmente esse Botafogo dos anos 60,
Eu comecei a acompanhar futebol nos anos 50, por causa do meu pai, dos meus tios, em Manaus, 58. Aí quando veio a Copa de 62, eu já estava mais malandro, já começava a perceber. Quando a gente chegou em 66, eu sabia que ia dar mal, que ia dar ruim, porque eu levo 60 e tantos jogadores para jogar. Eu digo, não dá para fazer um time. Como é que eles vão conseguir fazer um time? Então, quando o time voltou antes, o Pelé se machucou, eu não tive surpresa. Mas 70 eu sabia que ia ser nossa, porque aquele negócio era uma covardia. Era um time ultra e transplanetário. É verdade. Aí quando eu vejo essa garotada que diz, o time tal, todos os times que vieram depois, eu digo, é porque vocês não estavam vivos. Vocês não viram o que é bola sendo jogada, com paz. Porque uma coisa é o seguinte, esses meninos são nervosos. Verdade. Existe que cai todo mundo, é um negócio doido, não sabem. E parecia uma coisa meio em câmera lenta. Era balé. Era balé. Era balé, era um negócio encantador. A bola vinha, que você via a bola chegando. Né? Você via o Pelé subindo e parando no ar e dando uma bicicleta. Eu me lembro de jogos fascinantes, como o Brasil contra o resto do mundo, em 69, com Yachtin, russo no gol. Isso é aquela coisa maravilhosa do Guilherme, do Rivelino vir dar aquela patada de esquerda com aquele efeito doido. Pá! E o cara fazia assim, ó, pum! E a bola fica presa na mão dele. Que coisa mais louca. Eu chorava. Eu era apaixonado por aquilo tudo. E lá em Manaus, né, tinha o Rio Negro, quando muitos jogadores iam se aposentando, depois iam jogar lá. Né? Eu era Rio Negro em Manaus, porque era o time que mais me parecia em Manaus com o Botafogo. Era o Rio Negro. E eu não perdia jogo também do Rio Negro. Era sócio e adorava o Rio Negro. Nacional tinha mais torcida, tinha mais tudo, mas eu amava... O Facho também, não? O Facho, o São Raimundo, eram times bons, tinha até alguns jogadores legais. Mas eu era Rio Negro por causa do Botafogo. Como em São Paulo, eu era Santos, não só por causa do Pelé, mas eu gostava do time do Santos, era um timaço, maravilhoso. E mantive isso há algum tempo, até que eu me vi inviabilizado como jogador de futebol para o futuro. Aí eu falei, não tenho muita vocação para ficar sofrendo sem entrar em campo. O futebol perdeu um grande talento. Rapaz! Muito obrigado.